Se é trabalhador independente e o seu volume de faturação ou faturação prevista ultrapassou os 14.500 euros em 2024, vai ter de pagar IVA, a não ser que preste um dos serviços previstos no artigo 9º do Código do IVA, por exemplo, se for enfermeiro, dentista, ator, desportista, entre outros. Se tem de pagar, as declarações periódicas do IVA podem ser mensais ou trimestrais. Para um volume de negócios inferior a 650.000 euros, o regime para a entrega periódica é trimestral e tem de submeter a declaração periódica do IVA através do Portal das Finanças até ao dia 20 do segundo mês seguinte ao trimestre. Procure na barra de pesquisa Declaração Periódica do IVA e depois de aceder, clique em Entregar declaração. Na folha de rosto, vai ter de preencher a informação do sujeito passivo, número de identificação fiscal e localização da sede. É também pedido o ano e o período a que se refere a declaração. Depois, segue-se o apuramento do valor do imposto respeitante ao período da declaração. Surgem 3 questões que tem de responder. Na primeira, se realizou vendas ou prestou serviços e emitiu recibos verdes, assinale a opção Sim. Caso não tenha realizado qualquer uma destas operações, assinale a opção Não. Se realizou vendas ou prestou serviços, indique nos campos 1, 5 e 3 a base tributável, ou seja, o valor sobre o qual incide o imposto, e nos campos 2, 6 e 4 o imposto a favor do Estado, consoante a taxa de IVA. Caso tenha realizado operações num país da União Europeia, deve assinalá-las nos campos 12 e 13. Depois, em Imposto Dedutível, deve mencionar as compras que realizou para desenvolver a atividade e que pode deduzir o IVA, indicando se dizem respeito a imobilizado, ou seja, tudo o que seja aquisição de um bem de longa duração com um valor superior a 1.000 euros. Por exemplo, um computador de 1.000 euros mais IVA. Neste caso, o valor do IVA é 230 euros, uma taxa de 23%. Por isso, é esse o valor que deve colocar no campo 20. Existências, se comprou mercadorias para depois vender, aqui deve indicar o valor do IVA suportado nestas despesas nos campos 21, 23 e 22, consoante a taxa. Ou outros bens e serviços. Aqui pode deduzir, por exemplo, o IVA suportado em despesas com comunicações, material de escritório ou gasóleo. No campo 24, deve indicar o valor total do IVA suportado em todas estas despesas. Para saber que despesas pode deduzir, consulte o artigo 21º do Código do IVA. Nas regularizações, deve colocar o valor do IVA das notas de crédito. Se for de um fornecedor, o valor do IVA deve ser inserido no campo 41, a favor do Estado. Caso se trate de uma nota de crédito para correção de um documento emitido a um cliente, indique o valor do IVA no campo 40, a favor do sujeito passivo. Se preencher estes campos, tem de adicionar os respectivos anexos. No caso do montante do IVA das aquisições ser superior ao liquidado, é aqui no campo 61 que deve indicar esse excesso. Por fim, o desenvolvimento não se aplica à maioria das atividades que passam recibos verdes. Por isso, só deve ser preenchido em casos muito específicos onde se verifique a regra da inversão do sujeito passivo, ou seja, quando o adquirente ou comprador se substitui ao prestador de serviços ou vendedor na obrigação de liquidar o IVA. Depois de preenchida a declaração, para a enviar às finanças, só tem de clicar no botão verde no canto superior direito que diz Entregar.